Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, conversando com vocês aqui todo domingo na Record Américas, antes do Domingo Espetacular, a respeito de assuntos que entretêm e informam você, que é imigrante, que quer ser imigrante, que sonha em estar nos Estados Unidos, que sonha em ter essa conexão com a terra do tio Sam. E uma coisa incrível a respeito dos Estados Unidos, e eu sou prova disso, e eu acho que os meus convidados também são prova disso, é que os Estados Unidos te coloca num palco mundial de possibilidades e de realizar sonhos que muitas das vezes pareciam distantes. E eu tenho certeza que a convidada de hoje vai falar a respeito disso com muito brilho e glamour. Eu estou super animada para falar com a nossa convidada, Dani. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Olha, eu tenho muita coisa para falar com a Dani, de avião, de investimento imobiliário, mas eu quero saber mesmo como é ser brasileira e estar envolvida na alta moda, Dani. Bom, eu acho que é um privilégio para começar. E a questão da moda, ela acaba fazendo parte da nossa vida, porque a gente também se sente mais empoderada, mais preparada até para o nosso dia, quando a gente compartilha trabalho e moda ao mesmo tempo, e quando acaba virando uma paixão. Eu acho interessante. Eu quis começar falando disso. Eu quero saber toda a sua história, a sua trajetória incrível num ramo incrivelmente dominado por homens, né? Sim. Que é o seu trabalho com a FBR Aviation, que lá você ganha dinheiro para sustentar o seu real paixão, que é a moda. Mas eu falo da moda porque durante muito tempo a brasileira e o brasileiro não se viam no mercado de moda. Sim. A gente era um mercado secundário, né? E hoje em dia a gente se tornou um mercado primário, consumidor de grandes marcas e reconhecido por essas grandes marcas como um mercado influente. Hoje, trabalhando com a Dior, né? Eu fiquei aqui meia hora só idolatrando. Eu sou consumidora. Eu não posso falar do meu consumismo. Mas eu falo isso porque, assim, num período de transição até da moda, Dani. Sim, sim. Eu acredito que a história em si, até porque eu não tinha a mesma condição de consumo que eu tenho hoje quando eu mudei para os Estados Unidos, e meu processo migratório até foi bem interessante, porque eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 26 anos, e eu tinha uma filha de 8 anos nessa época, e eu mudei sem falar inglês, sem saber nada de como que iria ser minha vida aqui. E esse processo inicial, eu falo que assim, os Estados Unidos é um país para todos, mas não são todos que são para os Estados Unidos. É uma frase corretíssima. Porque você tem sim várias possibilidades, eu achei brilhante como você colocou. É um país de oportunidades, mas o quanto você está disponível e empenhado, com disciplina para persistir e fazer a sua história acontecer, isso também é o seu medidor. E eu acredito que esse minha primeira fase dos Estados Unidos, os primeiros 5 anos, eu brinco que eu chorei tudo que eu tinha que chorar para a vida inteira. É muita saudade da família, a gente abdica de muita coisa. Então, muitos momentos do Brasil eu não estava presente, minha família estava toda lá. E eu tive o privilégio de já vir com o L1, então eu já vim podendo sair dos Estados Unidos, mas para abrir uma empresa, focar, entender como que o mercado dos Estados Unidos funciona, esse desafio de ser uma mulher no mercado da aviação e quebrar várias barreiras. Então eu já cheguei em lugar que, numa reunião, que eles estavam esperando o homem entrar. E se aí chega você, diva plena, de Dior aos pés à cabeça. Me acompanhando. Essa época foi a época que eu adorei quando você mencionou que assim, o dinheiro não está relacionado com bom gosto. Não. E eu não tinha condição de de usar grifes, mesmo trabalhando com aviação. Não quer dizer que a gente, claro, tem esse privilégio de comprar todas essas as paixões que a gente tem. Mas eu consegui, sim, me vestir muito bem, mesmo não estando usando marcas. Só que muitas vezes, quando eu entrava em reunião, se tinha alguém me acompanhando, um homem, o foco era todo no homem. Então, até eu me representar e falar, não, eu sou a dona da empresa, eu sou a CEO da empresa e eu que vim me apresentar. Então, foram várias barreiras e eu tive assim, um processo de
busca de crédito, de entender, de expandir a empresa, de entender como os Estados Unidos funciona. E eu mergulhei nesse processo. Eu tenho o privilégio de ser a quarta pessoa a quarta geração de aviadores. Então, meus bisavós eram pilotos. Que incrível. O meu avô é piloto até, assim, ele está vivo até hoje, graças a Deus, ele está com 92. E ele pilotou até 84 Uau. ativo. Ele recentemente escreveu um livro e é, assim, fascinante. Meu pai começou uma empresa na aviação. Eu e meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão, a gente cresceu dentro da empresa. E começamos a trabalhar só com ele. E chegou um momento ali, depois da faculdade, que a gente fez uma bifurcação, mas dentro da aviação. Então, hoje a gente tem um grupo que... eu trabalho, 95% do meu mercado é Brasil, mas o grupo de aviação que se fortaleceu em vários segmentos da aviação. E esse início, os Estados Unidos foi também para a gente um marco dentro do grupo, porque os Estados Unidos abriu todo esse leque com grandes players da aviação e a gente pôde realmente crescer de uma forma mais orgânica e ao mesmo tempo mais robusta dentro de vários tipos de mercado, então assim, parcerias com grandes marcas e até o ponto que a gente fechou uma exclusividade com a Diamond Aircraft, que é uma aeronave de pequeno porte, e a gente pegou exclusividade e agora a gente está trazendo essa aeronave, a fábrica, para o Brasil. Só que isso, a FBR acabou de fazer 18 anos nesse final de semana. E isso é uma história de um tempo inteiro, de uma vida inteira. Então a gente... É um sucesso da noite para o dia, mas uma noite longa. Exatamente, exatamente. E essa parte do início, do imigrante fora, eu acredito que a gente... quando o brasileiro tem muito coração, a gente põe emoção nas coisas todas. Sim. E a gente... é flexível porque a gente vem de várias adversidades dentro do nosso país, às vezes econômicas, às vezes várias mudanças que a gente vive dentro e muita diferença financeira dentro do nosso país. E isso traz a gente também essa flexibilidade de se adequar muito mais fácil, eu acredito, em vários diferentes ambientes. E essa minha persistência desse início e trabalhando, claro, com o apoio da família, mas estando aqui sozinho, foi... Várias vezes eu pensei, não, eu vou desistir, vou deixar isso tudo aqui e vou voltar. E hoje, olhando para trás, eu falo que a melhor coisa que aconteceu foi eu não ter desistido, eu ter continuado com a persistência de brasileiro, sabe? Eu imagino o mercado de aviação nos Estados Unidos, ele é infinitamente mais desenvolvido do que no Brasil e ele é infinitamente menos desenvolvido do que na Europa. As pessoas não entendem o valor que você tem a nível econômico nacional e global de acesso a passagens de baixo custo. Porque na Europa você se mobiliza de um lado para outro com grande facilidade, né? E a gente no Brasil ainda está muito distante disso. Então, quando a gente vê a FBR, que hoje trabalha com essa venda e manutenção de aeronaves, né, para indivíduos ou para empresas, isso é uma realidade tão distante no Brasil para um empresário, né, de médio porte. E aqui nos Estados Unidos isso é mais acessível, tanto que o número de pilotos é muito maior. No Alasca, eu estive no Alasca recentemente, se não me engano, é a maior porcentagem de pilotos por metro quadrado dos Estados Unidos. Por quê? Lá todo mundo, quer dizer, todo mundo, a grande maioria das pessoas vê o avião como um meio de transporte. Mas imagina o que seria isso num lugar no Brasil como em Mato Grosso ou numa área mais remota, como isso não democratizaria o acesso a recursos. É tão interessante você ter mencionado isso, porque o nosso projeto hoje, como eu falei, é uma família de aviadores e a gente vê as dores inteira do Brasil. E o nosso foco é desenvolver o mercado aeronáutico no Brasil. E agora o que a gente está trazendo para o Brasil, a gente está agora num projeto do AeroCity, que é um complexo aeronáutico que engloba tudo. A gente traz a fábrica, traz manutenção e numa segunda fase vai trazer o mercado imobiliário também.
Só que, acoplado a isso, qual que é a outra dor do Brasil? É exatamente o que você falou, é a formação que a gente não tem no Brasil e ela é decrescente no Brasil. Você tem mais aeronaves e menos mão de obra a cada ano. Então, a gente está trazendo um hub de inovação coligado com universidades e grandes players, que vai ser um hub tecnológico que forma pilotos, forma engenheiros e continua inovando dentro da tecnologia na aviação. Esse é um projeto que é uma das dores que você mencionou. E o outro projeto que que já foi lançado no ano passado e que vai começar a operar esse ano, chama VOE. VOE é a aeronave pequena, é um air mobility regional, que onde a aviação comercial não voa no Brasil, você vai ter o privilégio sem ter uma aeronave, voar privado, exclusivo e voar com um valor muito inferior a você estar fretando um jatinho ou alguma coisa assim. Esse você compra um membership, como se fosse um membro de clube que a gente tem no Brasil, e você paga a hora reduzida, e são várias células no Brasil inteiro. E essa parte que você falou da democratização é exatamente a nossa ideia, como se a gente fosse falar que está trazendo um Uber de aviação aeronáutica para o Brasil, dentro da aviação pequena. E isso tudo foi possível vivendo essas dores todas de formação e de necessidade do Brasil, que é o que a gente está buscando. Se você está fora do eixo Rio-São Paulo, você está realmente, ou Brasília, até mesmo Brasília, você está com uma dificuldade muito maior. Hoje em dia ainda é um pouco melhor, mas há 15, 20 anos atrás, o acesso à passagem aérea era um problema. E a mobilidade aérea é uma questão de rapidez e de democratização de distribuição de recursos. Agora, eu só quero saber uma coisa, Dani Adornato. Se eu entrar lá nesse Diamond, eu vou ter uma mantinha Dior? Vai ter que ter, né? Tem que ser no glamour. Vai ter que ter. O desenho até do estofado foi desenvolvido por um designer da Porsche que fazia os carros de Fórmula 1. Então a gente já tem um pouco da moda, próximos. A gente já tá ali. E agora a mantinha com certeza vai ser a cereja do bolo. Pode ser uma mantinha Porsche, não tem o menor problema. Não, vai ser a da Dior. Pode ser uma da Dior mais glamourosa. Agora, Dani, se você pudesse, você foi tão aberta, falou de tanta coisa da sua história, das suas dificuldades, dos seus desafios, da sua vontade de desistir, que eu acho que isso é importante a gente falar, porque hoje em dia as pessoas só falam do produto final, né? Deu certo, mas ninguém fala do que não deu certo até dar certo. Se a Dani de hoje tivesse que decidir vir para os Estados Unidos e passar por tudo de novo, faria? Com certeza, com certeza. Eu faria, e hoje, assim, não só essa história, essa bagagem que eu tô te contando, mas eu sou mãe de 4 mulheres. Nossa. Eu realmente gosto de empoderá-las e mostrar que a gente tem o mesmo espaço que qualquer um, inclusive o homem, tem. Mas hoje, com esse caminhar, eu acredito que os Estados Unidos também me proporcionou uma visão mais ampla de equilíbrio na vida, de balance. E aí que veio a moda. Eu comecei falando um pouco da questão empresarial, e a moda ela veio para balancear o que ela para mim significa hoje. Significa quando eu tenho um tempo meu. Então, eu tenho o tempo de mãe, eu tenho o tempo de esposa, eu tenho o tempo de empresária, eu tenho tempo para as minhas amigas, mas eu gosto de apreciar essa arte, e é encantador quando você vive isso e vai num desfile, vai, né, em Paris, em Milão, e vive uma experiência que a gente brasileira, da onde eu nasci, onde eu vim, nunca imaginaria na vida de estar vivendo uma experiência dessa que pra gente era uma coisa de Oscar, de ver na televisão, que eu nunca estaria próximo disso. Então, eu hoje fiquei encantada que eu conheci mais de outras marcas e entendi melhor de onde vem, por que vem, e veio esse encantamento. E, é claro, quando a gente começa a apreciar, você se veste melhor, você se sente melhor, e eu acho que isso também faz a gente se empoderar como mulher. Sem né? dúvida. Gente, conversar com Daniele Adornato foi uma aula em empreendedorismo, em superação e em moda.
Mas para você que está ainda sonhando com a sua Lady Dior, os Estados Unidos pode ser a porta de entrada para os seus sonhos de empreendimento, seus sonhos de moda. Eu fico por aqui, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e continuo a dizer: o seu sonho americano é uma possibilidade com persistência, informação e até um pouquinho de glamour. Domingo que vem aqui na Record Américas, antes do Domingo Espetacular, eu e você temos um encontro. Te espero lá.